Boa tarde, hoje é dia 9 de março de 2021, mais uma aula da Escola Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara, bairro Monjolada. Aula do 9º ano do ensino fundamental. Estou com meus alunos de maneira online, através do aplicativo Centro de Mídias, de maneira ao vivo, com o aluno Alifer, Caio, com a aluna Camila, Fernanda, o aluno José e a aluna Maria Natália. Estamos no sistema remoto devido ao momento que passamos pela cidade de Guapiara, que está com alto índice de contaminação do Covid. Então estão todos eles na segurança da casa deles e eu também transmitindo a minha aula daqui de casa. Nós estamos utilizando o material Aprender Sempre, volume 1, é um material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. E damos início hoje à atividade da sequência de atividades 3. A habilidade em questão são duas habilidades. A habilidade EF09MA01, que é reconhecer que uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional, como as medidas de diagonal de um polígono e as alturas de um triângulo quando se tornam a medida de cada um dos lados como unidade. A outra habilidade em questão é EF09MA02. Reconhecer um número irracional como um número real cuja a representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Objetos de conhecimento. Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Números irracionais. Reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. Bom, esse é um assunto que é bem complicadinho, mas não é tão difícil assim. Só que a gente tem que lembrar dos conjuntos. A página em questão, para quem está com a apostila, é a página 93. Por favor, abram a página 93. A aula 1 e 2, números racionais. Então, primeiro nós vamos estudar os números racionais. O que vem da palavra racionais? Então, vamos relembrar. Fração, decimais e frações geratrizes. Objetivos da aula: reconhecer os conjuntos numéricos e suas notações. A página que vocês estão perguntando é a 93. Alifer, sobre a tela tá preta, Alifer, provavelmente é porque a internet deve estar com algum probleminha. Tenta sair e voltar para ver se dá certo, por favor. Para quem está sem a apostila, presta atenção na aula, depois tudo que está na apostila vai aparecer aqui no PowerPoint, tá bom? Então vamos lá. A Camila está dando uma dica aí. Para quem está pelo centro de mídias e está com problema, dá um toque na tela preta que ela parece que volta a ficar normal. Então vamos lá. Reconhecer as diferentes representações dos números racionais. Identificar um número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica. Escrever um número racional na forma decimal e perceber que o resultado será uma dízima periódica. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção no passo a passo da minha explicação aqui, tá? Então, por favor, pare um pouco o chat aí e preste atenção no passo a passo. Esse
material que eu estou usando agora aqui para o início da nossa aula foi o material que eu peguei lá dos professores do Centro de Mídias, aquele que aparece nas aulas na parte da manhã. Na parte da manhã não, na parte da tarde no Centro de Mídias. Os conjuntos numéricos são agrupamentos de números que possuem características semelhantes. Então presta atenção. Os conjuntos naturais, representados pela letra N, suas características serem inteiros e positivos. Então, eu vou contar para vocês um segredo para vocês assim. Quando eu tinha a idade de vocês, na verdade, quando eu era um pouco mais novo que vocês, eu sempre tive o costume, até hoje eu tenho esse costume, de inventar histórias para poder memorizar alguma coisa, certo? Então, o que acontece? Os conjuntos naturais, conjuntos inteiros e conjuntos racionais, que são os conjuntos que pertencem aos conjuntos racionais, eu tive que inventar alguma história da minha cabeça para que eu pudesse memorizar, entender com mais facilidade. Então, o que aconteceu? Eu comecei a inventar historinhas para poder memorizar melhor. Então, primeiro eu vou mostrar os conjuntos, depois eu conto a historinha que eu inventei, tá? Vocês ainda estão conversando no chat, um assunto aí meio fora do assunto. Por favor, né? Vamos prestar atenção. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa parte aqui. Conjuntos inteiros, representados pela letra Z. Suas características é ser inteiro. O que é ser inteiro? Não tem a vírgula, certo? E aí, tanto ele tem positivo, quanto ele tem negativo. E aí vem os conjuntos racionais, representado pela letra Q. Suas características serem os números que podem ser escritos na forma de fração. Então vamos lá, vou contar a historinha para vocês que eu inventei para mim mesmo, para que eu conseguisse entender o que é os números naturais, o que é os números inteiros, o que é os números racionais. Então presta bastante atenção, por favor. Quando Deus inventou a Terra, ele criou a Terra, ele criou tudo o que a gente conhece hoje em dia, né? E aí, ele inventou o que era natural. Isso foi o que eu inventei na minha cabeça. Então, era natural eu não ter nenhuma ovelha? O zero era pertencente ao conjunto natural? Você acha que sim ou não? Responde no chat para mim, por favor. Será que o zero pertencia ao natural? Sim ou não? Era natural eu não ter nenhuma ovelha? Sim. Muito bem, Caio. Sim, era sim. Por que sim? Porque até hoje é natural, eu não tenho nenhuma ovelha. Então, eu não tenho nenhuma ovelha. Então, o zero era natural. Eu poderia ter uma ovelha? Poderia. Uma ovelha era natural. Ter duas ovelhas era natural? Sim. Ter 3 ovelhas era natural? Sim. E se elas fossem criando, era natural e aumentando. Qual era o máximo de ovelhas que eu poderia ter? Alguém sabe qual era o máximo que poderia haver de natural? Alguém sabe qual é o máximo que poderia haver de natural? Existe o máximo de natural? Não existe o máximo. O máximo é o infinito. Então, o natural começa no zero e vai até o infinito. Então, isso são os números naturais. Eu imaginei que quando Deus criou a Terra, só existiam os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Muito bem. O infinito. O máximo é o infinito, Caio. Aí veio o homem. E o que o homem fez? O homem inventou os inteiros. Só que para ele inventar os inteiros, ele inventou uma outra coisa. Uma coisa que existe até hoje. Sabe o que o homem inventou? Na minha cabeça. Lembre que essa aqui é uma história que eu inventei para mim mesmo. Ele inventou a dívida. Inventou a dívida. Certo?
Aí inventou que eu podia dever uma ovelha, menos um. Eu podia dever para o meu vizinho 2 ovelhas. Eu podia dever para o meu vizinho 3 ovelhas. Ou seja, eu podia fazer uma dívida infinita. É lógico que o meu vizinho uma hora ia parar de me emprestar as coisas, né? Então, os inteiros veio depois da invenção do natural. Primeiro inventou os naturais. Aí os homens inventaram a dívida, que os inteiros é todos os números naturais e mais a invenção do homem, que é os números inteiros. Estão entendendo o que eu estou falando até agora? Então, Deus inventou os naturais. Aí os homens inventaram as dívidas, que são os números negativos. Então, os números inteiros são todos os números naturais e mais os números negativos, tá bom? Então, o número inteiro é todos os números naturais e mais os números negativos. Por exemplo, veja aqui uma afirmação. O número 1 é número natural? Sim. Ele é número inteiro? Sim também, tá? O número 1 é um número natural e também é um número inteiro. O menos 1 é um número natural? Não. Ele é um número inteiro? Sim. Tá? Então, ele não é natural, mas ele é inteiro. Tudo bem. Então, beleza. Aí, o homem não ficou contente ainda. O homem veio e inventou mais uma coisa. Inventou os números racionais. Racionais. Quando ele inventou de pegar e matar a ovelha e dividir metade da ovelha para a sogra e a outra metade para ele. Ele não pegava a ovelha e dava a ovelha inteira para a sogra. Eu falava, não, uma ovelha inteira para a sogra é muito. Então, ele inventou os números racionais. Ele dividiu a ovelha ao meio. Ele inventou os números racionais. Então, o homem inventou os números racionais, representado pela letra Q. Aí são as frações, os números com vírgula, né? Então começou a aparecer lá 2 ovelhas e meia, quando eu pegava 2 ovelhas inteiras e mais metade de uma ovelha, certo? Então essa é a historinha que eu inventei, parece meio esdrúxula, né? Mas foi uma historinha que eu inventei e eu consegui entender, né? E aí eu consegui entender também que além de 2 ovelhas inteiras, eu podia ficar devendo 2 ovelhas inteiras. Também tinha os racionais negativo, tá? E aí existe também umas frações meio esquisitas. Por exemplo, 1 dividido por 3 vai dar 0,3333 e vai repetir o 3 infinitamente. A gente chama isso aqui de dízima infinita, né? E aí ela recebe o nome de dízima periódica, quer dizer que vai repetir o período de 3 infinitamente. E aí recebe de dízima periódica, tá bom? Então essa é a historinha que eu inventei para mim. Espero que vocês consigam entender pela minha historinha também. Mas vai ter mais aqui explicação sobre isso. Vamos dar continuidade. Aqui, o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para quem assiste Buzz Lightyear, ao infinito e além, né? Então ele vai até o infinito, não tem fim. Os números inteiros são os números que é sem vírgula, né? Não tem 2,5, tem a vírgula ali separando. É o número 1, 2, 3, 4, 5 vai infinito para positivo e vai infinito para negativo. Os números racionais são os números que são A dividido por B, ou seja, é fração, em que A e B são inteiros e B não pode ser zero. Esqueci de explicar isso. A fração é um número em cima e um número embaixo. E outra, o número de cima não pode ser com vírgula, tem que ser inteiro. Senão pode fazer assim, ó, 1,5 dividido por 2.
Você fala, mas professor do céu, a fração era essa. Então você pega o seguinte, multiplica o de cima por 10 e multiplica o de baixo por 10. Aí fica 1,5 vezes 10 dá 15. 2 vezes 10 dá 20. Agora sim, esse daqui virou essa fração. Agora sim é uma fração. Porque a regra é, a fração não pode ter vírgula em cima e não pode ter vírgula em baixo. Tá bom? Ah, o Aleph só está escutando. Depois você assiste pelo YouTube, Aleph. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Olha aqui, eu vou apagar. Olha aqui, o Aleph não consegue ver nada, coitado. Tenta sair e entrar de novo do centro de mídias, Aleph, para ver se volta. Olha aqui, ó, os números naturais não dá para pôr dentro de uma bolinha, por quê? Porque ele é um infinito. E isso é outra coisa que não entrava na minha cabeça. A professora falava, os números naturais estão dentro dessa bolinha. Eu falava, mas como que vai caber dentro da bolinha se é infinito? Não cabe, mas faça de conta que se coubesse. Todos ali dentro daquela bolinha. Aí os números inteiros, além daqueles que estão dentro dos números naturais, mais os inteiros, que seriam os números negativos, né? E os números racionais, que seria todos aqueles que estão naturais, mais os inteiros, que são os negativos, né, com os naturais, e mais os com vírgula, 3,5, 1,8, e todos esses números 3,5, 1,8 é resultado de uma fração. Todo número com vírgula dá para resolver com fração, tá bom? Página 93. Agora nós começamos a primeira atividade. Olha que legal, né? Agora que vem a primeira atividade. Número 1. No caso sou eu, o professor, é o então. O professor realizou alguns levantamentos no início da aula. Faz 20 minutos que eu estou falando sobre isso. Sobre os conjuntos numéricos. Anote suas hipóteses sobre as questões levantadas pelo professor. Então, essas hipóteses vai anotar aonde? Na apostila. Mas como que você vai anotar? Eu marquei aqui, ó. Volte o vídeo no YouTube e faça as suas anotações que achar importante. Como que eu vou anotar? Depois do fim dessa aula, eu vou pôr no YouTube. Aí vocês voltam e assiste novamente e anota o que vocês acham importante. Tranquilo? Fique tranquilo, tá? Essa número 1 vocês respondem depois. Vamos para número 2. Número 2. Escreva os números racionais abaixo em forma de fração. E agora? Pensa comigo aí. Vamos ver se vocês estão bons de cabeça. Um número dividido pelo de baixo, que a resposta vai ser 4,6. Pensa lá. Um número de cima dividido pelo de baixo, que a resposta vai ser 4,6. Falem para mim aí no chat se vocês conseguem pensar um número dividido pelo de baixo, que vai ser 4,6. Pense aí. Tem uma tática, mas dá para a gente tentar fazer sem a tática. Pensa comigo. Um número dividido pelo de baixo, que vai dar 4,6. 14 dividido por quantos, Aleph? 20 por 14? Vou chamar a calculadora para a gente fazer o teste, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazer sem calculadora. 20 dividido por 14. Não deu 4,6. 8 por 12. 8 dividido por 12. Não deu 4,6. Vai tentando. Eu preciso de um número dividido por um outro número, que é a resposta de 4,6. Essa é a pergunta. Por exemplo, 10 dividido por 2 deu 5. Eu preciso de um número dividido por outro que dê 4,6. Eu preciso um número dividido por outro número que dê 4,6. 40 dividido por 9, vamos ver. 40 dividido por 9. 4,44. Chegou perto, Oliver.
4,44. Eu preciso de 4,6. Pensa aí. Um número dividido por outro número que dê 4,6. Vamos pensando, não tenha medo de errar. Eu não vou falar o nome de quem está tentando. A hora que acertar, eu conto o nome. Vamos, turminha. 40 por 9 quase deu certo, Aleph. Vai pensando nesses números. Vamos tentar o 40 por 10? 40 por 10 deu 4. Quase. 42 por 9. 42 dividido por 9. 4,6666666. Quase. Tem que ser 4,6 exato. Pensa melhor. 42 dividido por quem? Quem falou 42 por 9 quase acertou. É 42 por outro número. 42 dividido por quem? Quarenta e dois dividido por 10. Muito bem, 4,2. Achamos um dos números. Pode ter mais, tá? 42 dividido por 10. 4, não, desculpe, falei errado aqui. É 46. Perdão, eu que estava fazendo pergunta errada lá. 46 dividido por 10 dá 4,6, tá? Então, é essa a divisão. 46 dividido por 10 dá 4,6. A pergunta era, quem dividido por quem dá 4,6? Então, 46 dividido por 10 dá 4,6. Um jeito fácil de vocês resolverem é isso aqui, ó. Você vai pensar assim. X dividido por 10 vai dar 4,6. Por que coloquei 10? Porque o 10 é um número que vai fazer a vírgula andar, certo? Então você vai fazer assim, x é igual a 4,6, está dividindo, vai passar para lá. Qual é o contrário da divisão? Multiplicação. X é igual a 4,6 vezes 10. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casinha. 46. Então eu descobri que o x vale 46. Então fica 46 sobre 10. Vamos ver a resposta? Olha lá. 4,6 é igual a 46 sobre 10. Também daria certo 23 dividido por 5. Porque, ó, se eu simplificar aqui por 2, vai dar 23 dividido por 5. Ah, mas eu não acredito no professor Ricardo. O professor Ricardo gosta de contar muita mentira. Então vamos lá. 23 dividido por 5, olha lá, 4,6. Mesma resposta. Vamos fazer a limpeza aqui. Vamos chamar mais uma pergunta. Lá, 5,8. Então pensa aí rapidinho. Agora vocês já pegaram a manha. Um número dividido por outro número e a resposta vai ser 5,8. Quem vai ser esses números? Quem dividido por outro número, a resposta vai ser 5,8. Vocês têm que pensar em dois números. 1 dividido por 2 dá 5,8? Pensa aí, um número dividido por outro número que vai dar 5,8. Olá, olha o que o Alifer pensou. 58 dividido por 10. Então, vou fazer na mão aqui, já que tem gente que não está conseguindo entender. Ó, ele pensou, 58 dividido por 10 vai dar 5,8. Vamos ver? Na tabuada do 10, quem vezes 10 chega perto dos 58? Ah, é o 5. 5 vezes 10 dá 50. 8 que tira 0, 8. 5 que tira 5, 0. Tem mais alguém para baixar? Não tem. Quando não tem ninguém para baixar, eu ponho uma vírgula.
automaticamente todo o resto vem acompanhado de um zero. Quem vezes 10 dá perto de 80? Ah, é o 8. 8 vezes 10, 80. 80 retira 80, 0. Então 5,8. Então o Alifer achou uma resposta, certo? Outro jeito de responder é isso aqui, ó. Presta atenção as meninas que estavam com dúvida. É você fazer assim, ó. X dividido por B é igual a 5,8. Vou trocar o B por 10. Por que eu vou trocar por 10? Porque eu quero, quando eu faço vezes 1, dá ele mesmo, não é verdade? Quando eu faço vezes 1, eu vou passar o B multiplicando, certo? Quando eu faço vezes 1, dá ele mesmo. Se eu fizer vezes 10, a vírgula vai andar uma casa. Se eu precisasse que andasse duas casas, eu ia fazer vezes 100, tá? Então, parem de conversar no chat e presta atenção aqui agora. Então, presta bem atenção no que eu estava falando aqui, ó. Eu vou fazer um número dividido por outro que tem que dar 5,8. Se eu fizer, eu sei que a parte que está dividindo vai passar multiplicando. E se ela for vezes 1, vai ser a mesma coisa. Se eu fizer vezes 10, a vírgula vai andar uma casinha. Se eu fizer vezes 100, a vírgula anda duas casas. Se eu fizer vezes 1000, a vírgula vai andar 3 casas. Então, eu sei que eu vou precisar que ela seja 10. Por que 10? Porque eu tenho uma casa depois da vírgula. Eu acredito que vai ter mais exercícios que vai precisar andar mais de uma casa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o meu B por 10. X é igual, o B vale 10 agora, tá? É igual a 5,8. O 10 que estava dividindo vai passar multiplicando. X é igual 5,8. E esse 10 que estava dividindo vai passar multiplicando, vezes 10. Então, agora você vai descobrir o valor do x. X é igual, tá vendo 5,8 vezes 10? Você vem montar a conta aqui, ó. 5,8 vezes 10. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 5, 0. Acabou de matar esse 0 aqui, coloca a cruz em homenagem a ele. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 5, 5. 0 com mais nada, 0. 0 com 8, 8. 5. Vou devolver a vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Uma. Aqui embaixo, nenhuma. Então eu devolvo uma casinha. Quantos que deu? 58. Ah, professor, mas eu acho difícil fazer assim. Então tem um jeito mais fácil. Vezes 10. Você faz a vírgula andar uma casa para o lado direito. Vezes 10. 5,8. 5,8. A vírgula não está aqui? Anda uma casa para cá. 58. Então você descobriu que o x vale 58. E você já tinha falado que o b valia 10. Só vinha trocar. O x é 58 e o b é 10. Pronto, achei a fração. 58 décimos. Mas, Alifer, eu posso fazer a simplificação. Eu divido de cima e de baixo por 2. 58 dividido por 2, 25, 29. 10 dividido por 2 vai dar 5. Dá para dividir mais alguém? Não sei, eu acho que não. Mas vamos fazer o teste para ver se vai dar isso mesmo? Vamos lá. 58 dividido por 10, 5,8. 29 dividido por 5, 5,8. Ficou provado que as duas frações estão corretas. Vamos subir a resposta? Olha lá. 5,8 é a mesma coisa que 58 décimos, ou 29 quintos. Vamos apagar para subir a próxima pergunta. Agora é mais difícil, hein? Olha lá. Pensa aí. 2 números. Um número dividido por outro número, que a resposta vai ser 0,458.
Sabe colocar para mim aí, fazendo favor? Não vamos ficar chutando mais, vamos tentar resolver. Então vamos lá, lembre-se. É um número dividido por outro número que vai ser igual a 0,458. Então vamos lá. Se eu colocar o 1, vai continuar isso aqui. Quantas casas a vírgula vai ter que andar? Quantas casas a vírgula vai ter que andar? Quem consegue responder no chat para mim aí? Quantas casas a vírgula vai ter que andar até ela chegar aqui no fim do 8? Olha aí. Quantas casinhas a vírgula vai ter que andar para chegar no fim do 8? A vírgula está aqui. Ela vai ter que vir aqui, aqui, até chegar aqui. Quantas casas? Olhe melhor. Isso, Natália. A primeira resposta sua está certa. Ó, ela está aqui. Ela vai ter que andar 1, 2, 3. Ela vai ter que andar 3 casas. Muito bem. Se ela vai ter que andar 3 casas, eu vou ter que colocar o 1 e 3 zero. 1, 2, 3 zero. Ah, então o meu B vai ter que valer 1000, certo? O meu B vai ser 1000. Então vai ficar assim agora, ó. A é igual a 0,458. Embaixo do A eu vou trocar o B por 1000, dividido por 1000. Então, um número dividido por 1000 vai dar 0,458. Mas agora eu quero descobrir o A sem ser dividido por 1000. Então, eu vou fazer assim. A igual a 0,458. O 1000 que estava dividindo, Natália, vai passar para lá o contrário da divisão. Quem que é o contrário da divisão? Multiplicação. Ele estava dividindo, ele vai passar multiplicando, certo? Então, vezes 1000. Se você digitar na calculadora 0,458 vezes 1000, essa vírgula vai andar 3 casinhas para cá. Então, ela está assim, ó, 458. O zero está aqui. Tá vendo a vírgula aqui? Ela vai andar 1, 2, 3 e vai vir parar aqui. E aí, a vírgula, quando está no fim e não tem mais ninguém do lado direito, ela apaga. E o zero à esquerda não vale nada. Pronto, achei a resposta. Agora eu já sei qual é o valor do meu A. O meu A vale 4.000. Não, 4.000 não, desculpe. 458. E o meu B? Quantos que nós chegamos à conclusão que o B valia? 1000. Muito bem, Natália. É isso aí mesmo. O B valia 1000. Pronto, achei a fração. A fração é essa. Ah, o 458 é positivo. É positivo não, desculpe. É par. E o 1000 também é par. Eu posso dividir o de cima e o de baixo por 2. Isso aqui a gente chama de simplificação. Se eu dividir o 1000 por 2, dá 500. 458, se eu dividir por 2, 2 vezes 2 dá 4. Sobra nada. Abaixa o 5. Se eu fizer 2 de novo, vai dar 4. Vai sobrar 1. Abaixa o 8. Aí 2 vezes 9, 18. Não sobra mais nada. E aqui eu paro a conta. Sabe por que eu paro a conta? Eu não sei de cabeça. Eu lembro que eu fui pesquisar. 229 é um número primo. Então não dá para dividir mais nada. Tá? Não dá para dividir mais nada. E 250 seria metade de 500. Não vai dar para dividir mais também. Então, subindo a resposta, ó lá. Tá certinho, né? Só tem um porém. Eu errei na hora de fazer a resposta aqui, ó. Aqui é 1000, não é 100. Tá? Aqui é 1000. Muito bem. A Natália acertou ali. Isso, Natália, agora que eu vi ali a sua simplificação 229/500. É isso mesmo, parabéns. Vamos para o próximo. Ah, olha lá, parecido, só que agora não é 0, é 4, mas não foge muito do que nós fizemos até agora. Vamos lá. Um número dividido
por outro número que vai ser igual a 4,58, né? Eu vou fazer uma rasura aqui. 587. Tá. Embaixo, sempre começa com o número 1, certo? Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Alguém consegue contar para mim, por favor? Estão conseguindo enxergar aí? Quantas casas tem depois da vírgula? Quantas casas tem depois da vírgula? Nossa, já achou a resposta, Alifer? Vamos ver se está correto. Eu acho que sim. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? 1, 2, 3. Tem 3 casas. Então eu vou pôr 3 zero aqui, ó. 1, 2, 3. Esse 1000 está dividindo. Vai passar para lá multiplicando. Então vai ficar, aqui eu vou chamar de x, tá? Vai ficar x igual a 4,587. Esse 1000 que está dividindo vai passar multiplicando aqui no fim. Vezes 1000. Essa vírgula vai andar 3 casas para lá. X é igual a 4.587. Ou seja, a resposta é 4.587 sobre 1000. Dá para simplificar. Eu não vou lembrar de cabeça. Mas não deu para simplificar. Ficou daquele jeito mesmo. Certo? Muito bem. Muito bem. O duro é simplificar, né? Vai fazer de cabeça, tá beleza. Então, agora quero ver, hein? Essa aqui é chatíssima. Por quê? Porque não envolve só aquilo ali. Presta bastante atenção. Essa aqui, quando eu tinha idade de vocês, era o terror, meu, isso aqui. Essa aqui é meu terror. Meu Deus do céu. Presta bem atenção como essa aqui é meio complicadinha. Presta atenção. Isso aqui é o que tirava o sono, meu. Ainda bem que é só uma que tem dessa aqui. Presta atenção. Essa aqui, ai, ai, ai. Voltei a ter pesadelo na hora que eu vi. Então presta bem atenção. 6,25 seria a mesma coisa que o quê? 625 dividido por 100. Concorda comigo ou não? 6,25 é a mesma coisa que 625 dividido por 100. Sim ou não? Ah, já pegaram bem agora, né? A Natália já pegou a manha lá. 625 dividido por 100 dá 6,25. Tranquilo, né? É. E essa tal da raiz, ó? Presta bem atenção. Quer dizer que raiz quadrada de 6,25 é a mesma coisa que raiz quadrada de 625 sobre 100. Quer dizer que essa fração pode ser dividida em duas frações. 625 dividido por raiz quadrada de 100. Raiz quadrada é quem vezes ele mesmo, né? Isso, Camila, muito bem. Eu sei que raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Agora, quem vezes ele mesmo vai dar 25. Vamos tentar. 10 vezes 10 dá 100. 20 vezes 20 dá 400. 30 vezes 30 dá 900. Opa, então deve estar aqui no meio. 25 vezes 25, não sei, vamos fazer. 25 vezes 25, 5 vezes 5, 25, foi o 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Mais 2 vezes 5, 10, foi o 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Opa, sumiu minha caneta. 5, aqui é 0, né? 2, 6. Ah, descobri, 25. Não vou precisar usar calculadora para fazer. 25 dividido por 10, 2,5. Quer dizer que raiz quadrada de 6,25 é 2,5? É. Conseguimos descobrir sem precisar usar calculadora. Mas para isso,
Eu precisei fazer o 6,25 virar uma fração. Tive que ter a sorte de raiz quadrada de 625 ser um número exato e raiz quadrada de 100 ser um número exato. E depois fazer a divisão dessa fração, tá? Eu falei meio correndo mesmo, Natália, perdão. Mas depois você assiste com calma no YouTube, tá bom? Eu falei meio correndo, desculpe. Olha lá, aqui tá explicadinho. Raiz quadrada de 625, eu fiz o quê? Fizemos o 6,25 virar uma fração. 625 dividido por 100 dá 6,25. Aí essa raiz pode vir na raiz de cima e na raiz de baixo. Tira a raiz quadrada de 625, dá 25, certo? Raiz quadrada de 100 dá 10. Quando você faz 25 dividido por 10, dá 2,5. E se eu simplificar, vai dar 5 dividido por 2. Se você dividir 5 dividido por 2, também dá 2,5, tá bom? Olha lá a F. Vamos ver a F. A F vai ser mais fácil, fiquem tranquilos. Pensa na fração. Qual é a fração da F? Um número dividido por outro número, que vai ser 0,25. Então vamos lá. Quem vai ser o meu B? 1. Quanto zero vai ter que ter para empurrar essa vírgula? Pensa lá. Quase, Alifer. Se fosse 25 dividido por 10, dava 2,5. Eu quero 0,25. Pensa comigo aqui, responde aqui. Se eu fizer vezes 1, dá 0,25 mesmo. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Muito bem, o Alifer já respondeu. Isso, Natália, você respondeu certo para mim a pergunta que eu tinha feito. Isso, 2, 0, vai dar 100 aqui embaixo. Se o meu B vale 100, eu vou fazer assim. A dividido por 100 é igual a 0,25. O interessante é isso que vocês estão fazendo, a Fernanda e a Natália. Estão respondendo passo a passo para a gente entender o processo. Então vamos lá. O A é igual a 0,25. Esse 100 que estava dividindo passa multiplicando. Vezes 100. O A vai ser igual. Quando eu multiplico por 100, quanto zero tem? Tem 2. A vírgula vai dar duas casas. O A vai ser 25. Então a resposta é 25 centésimos. Então vai ser o quê? 25 sobre 100. Eu posso simplificar, dividir o de cima e o de baixo por 25 também, e chegar na resposta de 1/4, que é a mesma coisa também. Também daria para fazer 250 milésimos. De 250 dividido por 1000 também daria certo, tá, Natália? Não está totalmente errado, não. Olha lá a resposta. 25 dividido por 100, 5 dividido por 20, 1 dividido por 4, 250 dividido por 1000, também daria essa mesma resposta, certo? Fique tranquilo. Se você fizer 250 dividido por 1000, também dá a resposta sim. Próximo exercício é a continuação. G, olha lá, G, 0,75. Então, um número dividido por outro número, que vai dar 0,75. Alguém pode falar para mim qual é o número que a gente divide? Primeira coisa, o meu B, olha que beleza, rápido. Meu B vai valer 1. Quantos zeros eu tenho que ter para empurrar essa vírgula? 2 zeros, certo? E aí eu venho e faço isso. A dividido por 100 é igual a 0,75. O A é igual a 0,75. Esse 100 que está dividindo vem multiplicando vezes 100. Como eu estou multiplicando por 100, a vírgula vai andar duas casas. E se ele andou duas casas, vai estar 75 inteiros. Então, o A vai valer 75. Resposta final, 75 sobre 100. Se eu dividir o de baixo de cima por 25, vai dar
3 quartos. Certo? Vamos ver. Olha lá. 75 centésimos, 15 vinteavos, 3 quartos, todos eles vão retornar o mesmo valor, 0,75. H, 0,5. Como que fica o 0,5? E daí, qual é a resposta para o 0,5? A dividido por B é igual a 0,5. Lembre-se, começa com 1. Quantas casinhas eu preciso empurrar para lá? Não, Alf, pensa bem. Quantas casinhas eu preciso? Olha bem, uma casinha só. Então, isso, muito bem, uma casinha só, é um zero só. Então, meu B vale 10. Então, eu vou fazer A dividido por 10 é igual a 0,5. Então, agora é só fazer assim. A igual a 0,5. O 10 está dividindo, vem multiplicando. Vezes 10. Igual. A igual. Se ele vai multiplicar por 10, a vírgula vai andar uma casinha. Ou seja, o A vai valer 5. Se o A vale 5, fica 5 sobre 10. E 5 sobre 10, eu posso dividir o de cima ou de baixo por 5. Que vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, a metade. Ou seja, meio. Olha lá. 5 dividido por 10 dá 0,5. 1 dividido por 2 dá 0,5. Bom, por hoje é só. Falta somente 5 minutos para acabar a nossa aula. Paramos na página 94. Nós vamos fazer o exercício 3 na nossa próxima aula. Eu agradeço quem assistiu a aula até aqui. E amanhã teremos mais uma aula. Agradeço todos que acompanharam a aula e acompanharam pelo YouTube também.